Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Presidente, muito obrigado. Eu agradeço e lhe digo que é uma honra muito grande participar do seu programa. Vamos falar sobre varejo, desafios. Muito bem. Como está o cenário atual hoje do varejo gaúcho? Bem, atualmente a gente está numa fase de recuperação, uma recuperação não na velocidade que nós pretendíamos, ou até nós tínhamos um sonho de uma recuperação mais rápida. Mas, contudo, é uma recuperação, nós temos aí uma movimentação significativa no comércio, já temos números reais que apontam para essa melhoria e especialmente a questão que muito nos entusiasma é a retomada do emprego. Nós temos aí já números bem significativos, o comércio até maio nós tivemos aí um número de admissões de 1.700 vagas e isso é um sinalizador que quando o comércio contrata é porque está vendendo e quando o comércio vende ele encomenda para a indústria. Bom, o maior empregador privado, o varejo, não? E mais de 500.000 empregos, só aqui no Rio Grande do Sul, tá? Mais de 100.000 lojistas. É verdade, é um número expressivo e um número que sofreu bastante também durante a pandemia e o pós-pandemia, até 2021, até abril, maio de 2021, nós tivemos vários casos assim, de fechamento de empresas. Em 2020 nós tivemos mais de 10.000 lojistas que tiveram que encerrar suas atividades em razão da própria pandemia e de equívocos que foram tomados em relação ao cerceamento da abertura das lojas. E isso prejudicou muito o lojista. A maioria dos nossos companheiros lojistas, eles não têm propriedade própria, ou seja, não são proprietários das suas lojas, então são locadores. Mesmo que houvesse num período um entendimento dos locatários e dispensasse o aluguel, mas ainda tinha o condomínio, ainda tinha os impostos, né, o IPTU, e isso tudo onerou, e o comerciante sem atividades. Se refletiu muito forte em bares e restaurantes, nos próprios hotéis também, isso teve um significado expressivo dentro do resultado, e depois, em 2021 já também, novamente o Comitê de Crise achou que ainda era necessário o cerceamento, mas aí conseguimos negociar com o governo do estado e houve uma certa flexibilização e aí foi que houve a retomada. Agora você, como a entidade de você que está diretamente ligada com o varejo, o que detectaram você, o que mudou realmente em relação ao processo de venda, o que mudou com os consumidores,
que vocês detectaram aí? Num primeiro momento, René, o que aconteceu foi o medo. Tomou uma proporção muito grande e as pessoas então ficavam reclusas nas suas casas e saíam o mínimo possível. Isso tirou pessoas da circulação nas cidades e cidades viraram cidades fantasmas. E logicamente que prejudicou muito. Período muito pequeno, as pessoas viram que tinham necessidade de se abastecerem seus armazéns em casa, né, com comida, inclusive até houve um incremento na questão da construção, das reformas de imóveis, que houve uma alavancagem nas vendas e, por exemplo, esse setor de construção ele não foi tão afetado, porque as pessoas aproveitaram esse período que elas estavam em casa para fazer essas reformas, ou aumento, ou mudanças dentro do seu lar, dentro da sua casa, ou seu apartamento. Mas o comportamento do consumidor, digamos assim, ele foi um pouco acelerado na questão da web, da internet, das compras pela internet. A internet foi um instrumento de apoio às vendas. Mas aí nós nos defrontamos com outro problema, porque o estabelecimento de pequeno porte, ele tem dificuldades de investimento. Então, esse pequeno comerciante, esse pequeno empresário, ele não tinha o aporte necessário para comprar uma estrutura de um e-commerce, de uma loja virtual. Perfeito. E aí a saída foi se utilizar das redes sociais, como o WhatsApp e também o próprio Instagram, para propagar e para oferecer produtos. Então, o pequeno varejo, ele se virou aí com as redes sociais, bem até diria, para suportar, aí, os que sobreviveram conseguiram fazer isso bem, acharam uma solução rápida e que não foi onerosa para promover isso. Agora, vários problemas surgiram em razão a esse cerceamento. Agora, o comportamento do consumidor também ficou mais observador, mais cauteloso, mais cuidadoso. É verdade, porque esse período ele deu tempo de pesquisa, ele deu tempo para buscar as informações sobre o produto, ou seja, ele fez um aculturamento com a nova situação. O ser humano ele se adapta a situações adversas e assim foi na pandemia. Então eu acredito que houve uma maturidade na questão de interpretação do consumidor na compra das suas necessidades e também houve um avanço por parte dos comerciantes, daqueles que vendem, entender esse comportamento e tomar uma nova postura. Nós sabemos ainda que a venda pela web ela cresceu significativamente nesse período, mas ainda ela não é expressiva e hoje digamos que ela bata aí na casa dos 9, 10% de tudo que é comercializado. As lojas físicas ainda têm muita significância. E aí vocês como estão apoiando essa parte aí de venda online com o associado? Como estão trabalhando isso? Exatamente. Isso nos fez criar um novo projeto e ele está em franco andamento, que é justamente uma plataforma de e-commerce, onde estes empresários de porte menor do varejo e do comércio podem ali usar e fazer a sua sustentação nas vendas com um custo menor. Todos sabemos que já existem grandes plataformas como a Amazon, a própria Magalu, o próprio Mercado Livre, mas ainda são plataformas que são muito caras para o pequeno varejo. E o pequeno varejo também ele não tem a estrutura que está sendo formalizada nessas plataformas. Hoje nós já vemos em São Paulo e nos grandes centros do país uma plataforma mais ágil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, as grandes empresas estabelecendo a sua logística, ou seja, o seu depósito, para que o consumidor final receba rapidamente esse produto. E o pequeno não tem essa estrutura. Então nós estamos preparando uma plataforma que ela não seja tão onerosa, um percentual muito grande sobre o produto vendido, ou seja, no mercado, oferecendo esses produtos. Agora, logicamente, aí precisamos de treinamento, não? Porque não é passar do físico para o virtual, e logicamente tem que preparar o pessoal e apoio aí. Exatamente. E nós, inclusive, hoje nós estamos também reestruturando um programa de qualificação do varejo e que foi muito forte antes da pandemia. Ele era chamado de
que comércio, qualidade no comércio, uma gestão dirigida pela qualidade, e nos pautamos nos fundamentos da Fundação Nacional da Qualidade, e ele rendeu mais de 3.000 empresas treinadas e mais de 18.000 colaboradores do comércio capacitados para um atendimento de qualidade. E agora, junto com essa plataforma, logicamente que nós estaremos reestruturando o que-comércio e trazendo, então, uma qualificação para essas pessoas que ainda não estão adaptadas ao atendimento virtual. Agora, essa mudança aí de passar para a venda física para a venda virtual, quais são os maiores empecilhos normalmente que vocês detectam? Existe uma coisa cultural ainda difícil para vencer? A questão cultural, digamos assim, a transformação ela é mais rápida. O que impede um pouco hoje é justamente essa capacitação do próprio empresário, seus colaboradores, o investimento necessário. Agora, essa questão, por exemplo, o aculturamento, ela vem sendo feito já através de várias situações, como, por exemplo, o segmento da alimentação. Hoje você pede qualquer tipo de comida e em menos de 1 hora está na sua casa. Então isso já vem, digamos assim, aculturando o consumidor também com outros produtos. Logicamente que existem segmentos com maior dificuldades, como nós chamamos do ramo mole, que são confecções, vestuário, calçados, e que ainda existem gargalos nesse atendimento. Não é o número correto, não está sendo atendido o pedido no formato que o cliente faz, então existem aí situações que ainda impedem uma confiança maior do consumidor pela compra online. Quem tem essa capacidade, não, de ter esse híbrido entre a loja física e a loja virtual... Exatamente. Esse é um negócio próspero. Quando você alia a loja virtual, o e-commerce, com a loja física, é uma garantia que você vai continuar sendo um player do mercado. Caso contrário, você está fora. E os nossos smartphones hoje, eles escutam. Então, muitas vezes a gente está numa conversa aqui, o smartphone está do lado, né? E daqui um pouco vem uma oferta justamente naquele produto que nós falávamos na nossa conversa, né? Então, a tecnologia está muito avançada, digamos assim, a inteligência dos negócios anda de uma forma muito veloz, até fazendo frente à Fórmula 1, e nós, então, precisamos estar preparados, sim, para esse novo momento do varejo. O que você está pensando sobre isso? Como poder fidelizar o consumidor? Isso nos preocupa bastante e diga-se de passagem, é uma preocupação desde que existe o comércio. Aquela fidelidade, aquela lealdade, aquele cliente que nós chamamos de advogado da empresa. Então, com a evolução e as metodologias aplicadas hoje, continua sendo uma preocupação. No atendimento físico, a qualidade do atendimento, a personalização, a preocupação com esse cliente, especialmente na questão de investigar as novas tendências e as preferências desse cliente, elas são fundamentais no atendimento físico. Logicamente que no virtual nós temos aí a ajuda da inteligência artificial, onde nós podemos, através de algoritmos, buscar as preferências desse cliente, e a gente consegue, então, nesse atendimento virtual, buscar indicadores muito claros e aonde a gente precisa, digamos assim, se fosse um jogo, apostar as fichas. E isso vem evoluindo significativamente. Agora, no atendimento físico, a personalização ela é fundamental. Você precisa tratar cada cliente como se fosse único, dispensar atenção total para ele e, especialmente no pós-venda, fazer um acompanhamento profissional. Isso eu queria falar para você, porque normalmente se recomenda apresentar alguma coisa além do preço, não só o preço, mas alguma coisa. E se recomenda o pós-venda. Por que é tão difícil assumir para o comércio como um todo esse pós-venda como uma ferramenta
Na verdade, assim, nós temos alguns facilitadores que talvez nos desviaram desse atendimento personalizado. Um é o crescimento da população, ou seja, uma demanda que é uma demanda muito diferente do que era 50 anos atrás. 50 anos atrás a população era muito menor, as cidades menores, se tinha dificuldade de se trazer o produto até as lojas, muitas vezes até a escassez de produtos, a própria transformação e evolução do produto, ela, digamos assim, ela fazia com que o comércio precisava se ater mais no atendimento qualificado. Hoje, o consumo ele está alto, existem muitas pessoas que precisam consumir produtos e alguns segmentos são beneficiados por essa alta rotatividade. Então, eu acredito que um dos problemas maiores é essa rotatividade muito grande do produto e se trata de uma forma desconsiderada aquele consumidor final. Hoje, para tu teres sucesso, se tu não personalizares, se tu não tratares esse teu cliente de uma forma diferenciada, exclusiva, tu perde ele para a concorrência, porque assim como surgiram muitos produtos, muita concorrência, passaram a existir vários atores ou players que vendem o mesmo produto. Agora nós vivemos num mundo hoje integrado. E hoje, por exemplo, eu tenho uma loja de móveis lá em Três Coroas, meu concorrente não são só as redes que vendem móveis ou algum outro lojista que também vende móveis, mas a agência de viagem é minha concorrente, a loja de vinhos é minha concorrente, enfim, todos são concorrentes buscando o orçamento das pessoas e das famílias. Então, eu vejo que a atenção específica ao seu cliente ele lhe traz perenidade no seu negócio. Logicamente, para conseguir o sucesso, precisamos de mão de obra qualificada, não? Como você está trabalhando isso? É verdade. E eu sempre digo o seguinte, que muitas vezes no comércio se admitia a pessoa, porque o comércio ele tem uma exigência de carga horária muito maior que uma indústria ou que outros setores produtivos da economia têm. Então, a gente contratava a pessoa que estava disposta a trabalhar no comércio. E eu sempre defendi o seguinte, o teu colaborador, ele está tratando com o teu patrimônio. É como se você tem um carro muito bom, ou um carro que você gosta dele, preserva, e você leva para um lavador que não sabe nem manobrar o seu carro, ou que não tem o cuidado com o seu carro que você gostaria de ter. Então, quando nós admitimos uma pessoa, ela tem que estar preparada para atender o teu maior patrimônio. Então, a qualificação no varejo, ela é fundamental. Se nós contratarmos um vendedor desqualificado, ele pode fazer com que a gente perca essa fidelização que se investiu muito dinheiro em publicidade, em estratégias de marketing, e por um atendimento precário, deficitário, nós perdemos esse cliente. Então, o treinamento ele é um investimento na empresa, é como a iluminação de uma vitrina, é como uma loja bonita, bem ornamentada, bem sortida. Logicamente, para o empresário, tem duas problemáticas. Uma é fidelizar o cliente, o consumidor, e a outra fidelizar o colaborador. Y en esa parte ahí de fidelización del colaborador, ¿cuáles son las mayores causas? ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué no fidelizam? Olha, na verdade, assim, a gente tem notado uma troca de vendedores não muito expressiva no comércio. Agora, existe a falta e uma carência de uma programação de digamos, remuneração, de evolução dentro da própria empresa desse colaborador. Desculpa, presidente. É só um problema só de valores, de preço, ou é que muita gente fazendo aquilo que não gosta? Exatamente, pela falta de capacitação, pela falta de treinamentos e de qualificação desse colaborador,
muitas vezes é que a gente coloca a pessoa que não é preparada para aquela função atendendo aquele setor. E isso realmente é desastroso, os resultados são pífios. Existe uma falta ainda de entendimento do empresário que precisa haver, sim, uma programação de fidelização do seu colaborador através da capacitação, através do treinamento, através da promoção e especialmente da remuneração. Porque eu sempre digo, René, o seguinte, o negócio ele só é bom quando é bom para todos. Exato. Se tu vender bem na tua loja e não parte dessa rentabilidade ser distribuída naqueles que proporcionaram essa renda, certamente no mês seguinte essa venda não vai ser tão boa, porque as pessoas viram que só um ganhou sozinho nesse negócio e que todos se esforçaram. Então existe sim ainda um despreparo por nossa parte, nós comerciantes, na qualificação dos colaboradores. E, logicamente, isso produz muita insegurança. Não? Mas, na verdade, tudo passa por educação aí. É verdade, é verdade. Toda a sociedade passa por educação. Eu comecei a escrever um artigo hoje que vai falar sobre ética, sobre caráter, que muitas vezes a gente se defronta com várias situações no nosso país que às vezes a gente vê uma dificuldade do entendimento da cadeia de valores e se chega a uma confusão de que é certo e é errado. Então, nós precisamos sim ser éticos nos negócios, nós precisamos ter a consciência de que através das nossas atitudes nós vamos transformar a sociedade que hoje está para melhor. Agora, se nós não tivermos educação, se nós não tivermos alguém que nos ensine, alguém que nos mostre como deve ser feito, dificilmente nós teremos conceitos morais bons. E aí eu invoco os professores, né, que são fundamentais nesse trabalho, onde eles nos ensinam, desde lá, quando era o nosso tempo da escola, se chamava de primário ainda, né? Hoje se chama ensino fundamental, ensino médio, desde aquele professor do jardim de infância até o professor universitário, até os especialistas, no nosso caso, que muitas vezes nós precisamos contratar especialistas numa certa área, eles são fundamentais na transformação. E por isso que eu acho que a gente só vai evoluir de uma forma mais célere no momento que nós investirmos mais na educação. E quando falta educação, logicamente, temos insegurança. E essa insegurança, como tem afetado o comércio varejo gaúcho? As notícias de assaltos a postos de gasolina, a lojas, a bancos vêm diminuindo significativamente. Acredito que a questão do armamento da pessoa física é uma boa estratégia, onde a gente também tem o direito da defesa, não só o bandido de uso da arma. Logicamente que com um programa de capacitação para o uso dessa arma, isso tem resultado na diminuição desses índices, inclusive roubos de carros. Hoje ainda li uma reportagem que os seguros dos automóveis aumentou muito, mas não por roubo, justamente porque voltaram as pessoas a andarem no trânsito, uma circulação maior, os acidentes e até as peças que encareceram por falta do insumo, elevou esse preço, mas não mais por roubo. E isso se reflete no comércio, não? Logicamente que se reflete no comércio, porque as pessoas ficam mais seguras, elas circulam mais tranquilas, e inclusive o próprio comerciante também pode trabalhar sem medo, né? Porque é muito difícil quando a gente tem medo, quando a gente tem receio, né, de ter uma performance boa e aceitável e exigível dentro do mercado de consumo. Temos que pensar que se vive em sociedade e com sentimento colaborativo. Exatamente. Para poder crescer. Exatamente, esse é o termo. O sentimento colaborativo é que vai transformar a nossa comunidade. E o amigo que tem esse programa muito importante é um indutor desses procedimentos que a gente tem que ter doravante. Nós precisamos mostrar às pessoas que sermos pessoas de bem e buscarmos oportunidades iguais a todos é o único caminho para a gente ter uma sociedade justa. Presidente, muito obrigado
por ter participado em Negócios Empresários. E eu que agradeço essa oportunidade e quando necessitar, estamos aí à sua disposição. Muito obrigado. Tudo se transforma através das nossas conexões. A Joana amava joaninhas. Essa paixão a inspirou a virar bióloga. No trabalho, conheceu o Gui, que ensinou para ela o mundo dos investimentos. Isso fez a Joana investir naquilo que ela mais acredita: energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja pelo crédito sustentabilidade, investimentos ou crédito universitário, nossa conexão transforma. Banrisul. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Eduardo Perlin, sou diretor clínico aqui da Oral Única Implantes de Porto Alegre, que é uma clínica de odontologia premium, ou seja, ela tem o melhor que a odontologia pode oferecer. E mais, ela é uma clínica all-in-one. O que significa isso? Tudo em apenas um local. Então aqui você vai fazer sua avaliação e vai fazer um raio-x panorâmico digital, já na primeira consulta, para descobrir quais são todas as suas necessidades. E daí sim você vai ser encaminhado para um especialista. A gente tem um especialista em cada área. Então, cada tratamento vai ser feito pela melhor pessoa naquele ponto, naquela situação. E no final, como um todo, você vai ter um atendimento humanizado, sempre acompanhado, para fazer uma revisão, para fazer um acompanhamento e nunca depois precisar retornar aos tratamentos. Você encontra tudo aqui, tudo que tem de melhor na odontologia para fazer o seu tratamento com toda a qualidade e segurança que você merece.